Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a correlação entre drenagem linfática e detox corporal. Vamos entender a relação entre esses dois universos que, ao mesmo tempo que são separados, se encontram e fazem todo o sentido para o profissional que busca reduzir medidas dos seus clientes, tá? Então, muitas vezes as pessoas ficam achando que fazer uma drenagem linfática automaticamente faz um detox. Sim e não, porque a drenagem linfática é uma forma que você tem de realmente potencializar o detox, mas ao mesmo tempo o nosso corpo tem outras vias de detox corporal, que é o que nós vamos conversar agora. Vamos começar entendendo que existe uma relação entre gordura corporal e toxinas. Cada vez mais estudos vêm sendo elaborados e realizados justamente pensando aí nessa correlação entre acúmulo de toxina no organismo e acúmulo de gordura, mas muitos estudos ainda estão em andamento. Então, tudo que nós vamos conversar é com base científica, mas muita coisa ainda vem sendo estudada sobre esse tema. Primeira coisa, o que a toxina tem a ver com acúmulo de gordura? Esses estudos que eu comentei que estão aí em andamento ou que já foram revelados, mostram que existe uma correlação. Quanto mais acumula toxina, mais acumula gordura. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais gordura a pessoa tem, mais toxinas a pessoa também acumula. E isso se deve principalmente ao acúmulo de marcadores pró-inflamatórios. Por exemplo, toda vez que a pessoa tem o acúmulo de gordura de uma forma anormal, né? Então, obesidade, sobrepeso. Na região em que tem a gordura ali acumulada, existe o recrutamento de células de defesa. Essas células de defesa, elas são pró-inflamatórias, que no caso são os macrófagos do tipo 1. Esses macrófagos tipo 1 deixam aquela região num estágio mais inflamado, menos sangue circula no local, menos oxigênio, menos nutriente, então um acúmulo de toxinas nessa região. E o que eu quero dizer com isso? Quanto mais toxina a sua cliente tem, e o que eu quero dizer com isso? Quanto mais gordura a cliente que você está atendendo tem, provavelmente mais toxina nesse organismo você tem também, tá? Essa correlação vai impactar diretamente no quanto você pode conseguir entregar de resultado. Por que em clientes, às vezes, que tem menos gordura, você entrega mais resultado? Justamente porque um corpo inflamado, um corpo com muita toxina também, responde menos aos tratamentos estéticos. Ou seja, para você conseguir fazer tratamentos como, por exemplo, ultrassom, enzima, criolipólise, lipocavitação. Na maioria dos casos, se você fizer numa pessoa com grande quantidade de gordura, o resultado que você vai ver vai ser muito lento, uma progressão bem lenta. Enquanto que pessoas que têm menos gordura tendem a responder melhor, porque as toxinas que estão ali atrapalhando literalmente a resposta do metabolismo e do estímulo que você está fazendo com as suas estratégias de tratamento estético, não vai ser tão prejudicada. Então, esse é um dos pontos que fazem a gente ter que entender a importância do detox e se a drenagem sozinha consegue fazer esse detox para nós. E o que a toxina vai fazer propriamente no organismo a ponto de atrapalhar as respostas dos tratamentos estéticos que nós fazemos? O primeiro ponto é a desregulação endócrina. O que significa isso? Existem hormônios naturais no nosso corpo que estão ali fazendo a atividade deles. Então, é um corpo feminino, ele tem o estrogênio, tem a progesterona, hormônios naturais. Só que, toda vez que esse organismo está muito cheio de toxinas, o que acontece é que essas toxinas atrapalham o funcionamento dos hormônios. E isso tem um nome. Esses hormônios em específico, que são prejudiciais ao organismo, eles são, na verdade, falsos hormônios que nós recebemos de componentes externos, de intoxicações externas. Então, por exemplo, alimentos industrializados, alimentos muito ricos em açúcares, medicamentos também, contato com produtos químicos, produtos de limpeza. Todas essas substâncias
acabam, quando entram em contato com o nosso corpo, poluição, cigarro, bebida alcoólica, muitas delas possuem o que nós chamamos de xenoestrógenos. Então, o estrogênio é um hormônio natural que a mulher tem em uma quantidade considerável, é muito importante o hormônio estrogênio dentro do organismo da mulher. E os conhecidos xenoestrógenos fazem o quê? Confundem o nosso organismo. Quando eles entram em contato com o nosso corpo, através da pele, da respiração, então do pulmão, intestino, através da alimentação, o que nós temos são esses falsos hormônios ou xenoestrógenos tendo uma ação de desregulação do organismo, principalmente de hormônios. Então, quando isso acontece, automaticamente esse desbalanço entre hormônios naturais, saudáveis e que fazem o corpo funcionar bem, com todos esses hormônios externos, que a gente chama então de disruptores endócrinos, faz toda uma descompensação no organismo. Como consequência, a pessoa acaba tendo uma inflamação, acúmulo de toxinas e, consequentemente, o organismo vai se tornar menos responsivo aos tratamentos estéticos que você fizer. Então, é por isso também que você tem que entender o que você faz para combater essas toxinas, porque até na questão hormonal, muitas vezes esse excesso de toxina está impactando e a sua cliente pode estar tendo também algum impacto hormonal e muitas vezes ela nem sabe disso. Por consequência desse acúmulo de toxinas e até mesmo desses disruptores endócrinos, acontece também o que nós chamamos de inflamação crônica. O que seria isso? Sabe quando a gente bate o braço, bate a cabeça, fica vermelho ou faz um corte e fica vermelho? Isso é uma inflamação aguda, é algo que aconteceu e imediatamente teve uma resposta de defesa do organismo. Então, aquela vermelhidão, aquela dor, todas aquelas sensações são por conta da inflamação aguda. Agora, existe um outro tipo de inflamação, que é a inflamação crônica. Quanto mais a pessoa tem contato com esses disruptores endócrinos, quanto mais a pessoa tem contato com alimentos industrializados, medicamentos, produtos de limpeza, fumaça, poluição, quanto mais isso acontece, mais o corpo vai sofrendo internamente de uma forma que nós nem conseguimos ver. E isso é em dose pequena todos os dias. Com o passar do tempo, o que isso vai significar? Uma inflamação, porque está prejudicando de alguma maneira o organismo e fazendo com que ele tenha uma resposta contra essa agressão. Então, ele está promovendo uma inflamação, só que não é aquela inflamação que a gente olha e percebe que está machucado, que o corpo está tentando resolver, cicatrizando aquela região. É uma inflamação que a gente chama de crônica. E essa inflamação crônica tem muita relação com o acúmulo de toxinas no tecido também, principalmente também tecido adiposo. E por que principalmente tecido adiposo? Justamente porque esse tipo de inflamação crônica tem muita relação com o aumento da resistência à insulina. Resistência à insulina é uma dificuldade que o corpo tem de captar e metabolizar açúcares. O que acontece é que a pessoa acaba tendo, como consequência, essa resistência insulínica, vai favorecer o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E aí nós entramos num outro ponto que é motivo pelo qual muitos profissionais de estética deveriam entender sobre toxinas e organismo inflamado, quando a gente pensa em redução de medidas, que é justamente o armazenamento de toxinas nas células de gordura. O nosso corpo tem a capacidade de armazenar toxinas, estocar toxina dentro da célula de gordura. O problema é que quanto mais toxina acumula-se dentro do adipócito, maior ele vai ficando, mais gordura esse organismo vai estocando. Então, é uma via de mão dupla. Quanto mais a pessoa ganha peso, mais ela acumula toxina no adipócito. Quanto mais ela acumula toxina, mais ela ganha gordura. Então, essas correlações são muito importantes serem conhecidas pelos profissionais que estão buscando trabalhar com redução de medidas, mas muitas vezes não sabem por que não conseguem. Aí faz uma sessão de lipocavitação, faz uma sessão de criolipólise, faz 5 sessões de enzima e nada dá resultado. Por quê?
A pessoa não está se atentando a um passo atrás, que é justamente compreender o que está acontecendo naquele organismo metabolicamente, fisiologicamente, pensando em tudo isso. Toda essa exposição a toxinas vai levar a mais um estágio importante de inflamação do organismo, que é o estresse oxidativo. Vou colocar uma imagem aqui para deixar um pouco mais claro o que seria o estresse oxidativo, tá? Basicamente, o estresse oxidativo é quando agentes externos, que nós chamamos de radicais livres, entram em contato com as células. No caso, pode ser as células do tecido adiposo, mas também podem ser até outras células como colágeno, elastina. E esses radicais livres vão agredindo o organismo. Conforme eles vão agredindo, nós temos então o que é chamado de estresse oxidativo. E o que é que combate o estresse oxidativo? Antioxidante. Então, o que nós precisamos, na verdade, é também utilizar estratégias de vitaminas, minerais, nutrir o tecido, porque quanto melhor ele está preparado, nutrido e também hidratado, menos os radicais livres conseguem agredir o corpo dessa pessoa. Exemplos de substâncias ricas em antioxidantes que os nossos clientes podem tomar no home care, se não tiver nenhuma contraindicação, são, por exemplo, chá verde, chá preto, que são extremamente antioxidantes e também anti-inflamatórios. Então, tudo isso que eu fui explicando para vocês, estresse oxidativo, inflamação crônica, desregulação endócrina, resistência insulínica, vai levar a uma coisa só, é a alteração no metabolismo lipídico. Uma vez que nós temos a alteração do metabolismo lipídico, o acúmulo de gordura é favorecido e a perda de peso fica mais difícil. Então, você mesmo com estratégias dentro da cabine estética e o seu cliente, mesmo muitas vezes se esforçando, fica difícil conseguir perder peso num período considerado muitas vezes curto. O que significa isso? Vamos imaginar aí uma cliente que chega para ser atendida porque está com um acúmulo de gordura abdominal, está se incomodando com isso e ela quer fazer um tratamento de redução de medidas. Se você oferece 5 sessões de ultrassom, 5 sessões de corrente russa, o resultado dela vai ser 1. Agora, se é uma cliente que tem sobrepeso, obesidade e você não utiliza estratégias para desinflamar e desintoxicar esse organismo, o resultado dela vai ser 3 vezes mais lento, tá? Um exemplo. Mas isso que eu tô falando para vocês é de vivência que eu tive dentro da cabine estética. Na minha carreira, né, durante todo o meu trabalho, o que eu observei foi exatamente isso mesmo que é falado dentro dos artigos. Quanto mais a pessoa tem gordura, mais inflamada ela é, mais dificuldade ela tem de perder peso, mais ela tem facilidade de ganhar peso e gordura localizada e, consequentemente, dentro do nosso trabalho, nós vemos que é mais difícil reduzir medidas dessas clientes, reduzir peso. Na sessão é mais difícil ela perder peso, mesmo fazendo estratégias de detox. Então, é justamente por todo esse contexto que eu quis explicar para vocês hoje, nesse vídeo, que o que nós precisamos não é fazer só a drenagem linfática ou só o detox corporal. Nós, como profissionais, temos que saber que se eu não trabalhar com a estratégia correta, compreendendo o que está acontecendo naquele organismo, os resultados que essa cliente vai ter não serão tão satisfatórios como poderia. Então, existem diversas formas de estimular a eliminação de toxinas, e isso porque o nosso corpo tem diversas vias de desintoxicação, que é o que nós vamos falar agora. Então, o ponto é, o sistema linfático é estimulado pela drenagem linfática. Até aí, ok. E o próprio sistema linfático desempenha um papel importante na remoção de toxinas do corpo. Isso é claro, mas o que nós precisamos entender de verdade é que existe uma contribuição específica do sistema linfático na eliminação de toxinas. Nós não podemos falar que toda drenagem que eu fizer vai eliminar 100% das toxinas do organismo, porque além do sistema linfático, existem outras formas de eliminar toxinas do corpo. Ou seja, a drenagem linfática por si só não é o método principal de desintoxicação do organismo. É uma forma que favorece? Sim, mas ela sozinha não vai fazer todo o processo. Órgãos como fígado, rins, intestino,
pele e pulmões desempenham os papéis cruciais de eliminação de toxinas do organismo. Então aqui nesse vídeo eu não vou ficar te falando como você faz a drenagem nem como você faz o detox. Eu vou te explicar por que você precisa aplicar essas técnicas em clientes que estão com o organismo inflamado e intoxicado. Então, o que eu quero é que você compreenda essas diferenças para conseguir traçar a melhor estratégia para suas clientes, escolhendo uma técnica ou outra, ou então associando as duas. Então, você fica cheia de dúvidas. Será que eu devo fazer detox? Será que eu devo fazer drenagem? Será que eu devo associar as duas coisas? Tudo isso te deixa confusa, né? E eu sei que fica porque por muitas vezes você acreditou que fazendo a drenagem você estaria eliminando todas as toxinas do corpo. Mas agora eu vou te explicar como é que funciona de verdade. Como nós já falamos, o sistema linfático desempenha, sim, um papel importante na desintoxicação, ou seja, eliminar toxinas do organismo. Entretanto, a gente precisa lembrar que sistema linfático é composto por vasos linfáticos, linfonodos, baço, timo, tem os órgãos que fazem parte do sistema linfático. Então, ele tem toda uma forma de trabalhar exclusiva dele. E a linfa, que é um líquido amarelado, quase transparente, que de fato carrega as toxinas por ela, é filtrada dentro dos linfonodos. São pequenas estruturas do tamanho de um grãozinho de feijão ou menores, fazem a filtragem dessas impurezas. Ou seja, existe um fluxo que o sistema linfático percorre, a linfa está dentro desses vasos do sistema linfático, passando entre os órgãos do sistema linfático, e as impurezas do sistema linfático estão ali sendo levadas embora para serem novamente filtradas pelos rins, e então o que realmente a gente não precisa mais vai ser excretado. E durante todo esse percurso que a linfa vai fazendo entre os nossos tecidos, entre as nossas células, entre os nossos órgãos, onde o sistema linfático vai percorrendo, ele vai coletando resíduos, vai coletando toxinas. Então, por isso que ele é importante para eliminar toxinas do organismo, mas sozinho ele não consegue, tá? Então, a gente precisa fazer a drenagem linfática, vai ajudar? Com certeza, porque é função do sistema linfático remover toxinas através da linfa que está passando por todo o organismo. Consequentemente, nós temos redução de inchaço corporal, circulação sanguínea também é favorecida, chegada de oxigênio e nutrientes, todas essas regiões também são favorecidas, e células de defesa, células imunológicas, ficam também percorrendo o nosso organismo com a ajuda do sistema linfático, também vai fazendo o papel imunológico delas, de defesa do organismo. Mas vamos voltar à parte da desintoxicação. Então, a drenagem por si só não vai fazer todo esse processo de limpeza das toxinas sozinha, né? Ela precisa do suporte de outros órgãos, e é isso que vai acontecer. O nosso corpo possui sistemas naturais de eliminar toxinas que funcionam continuamente para ficar eliminando essas substâncias indesejadas. Então, vamos falar justamente sobre esses órgãos que favorecem a eliminação de toxinas de forma natural pelo nosso corpo, além do sistema linfático. Primeiro órgão, fígado. O fígado é um órgão vital, ele desempenha um papel crucial na desintoxicação do organismo. Ele tem a capacidade de converter substâncias tóxicas em substâncias solúveis que se tornam menos tóxicas e, consequentemente, conseguem ser eliminadas pelos rins ou excretados através da bile, sem continuar fazendo prejuízos para o organismo. Então, quando as toxinas caem ali no fígado, elas são neutralizadas para que a gente tenha, então, a excreção dessas toxinas de fato. Por isso, o fígado é muito importante. Ou seja, observe sinais da sua cliente, se ela fala que está com sensação de desconforto na região abdominal, se ela tem gordura no fígado, porque tudo isso pode impactar diretamente um organismo mais intoxicado e inflamado. Segundo órgão que faz um papel muito importante na desintoxicação, na verdade é um par de órgãos, que são os rins. Os rins filtram o sangue para remover resíduos, toxinas, sais minerais, não são interessantes para o corpo naquele momento, e esses resíduos são eliminados pela urina. Terceiro órgão muito importante para o detox corporal é o intestino, principalmente a porção do cólon no intestino, desempenha um papel muito importante na eliminação de toxinas.
Então, as fezes contêm produtos que não foram, por algum motivo, mais úteis para o organismo e aí são excretadas através do processo todo do intestino que está funcionando também na eliminação de toxinas. Outro órgão muito importante para o detox corporal é, na verdade, mais um conjunto, né, um par, que são os pulmões. Toda vez que nós respiramos, o nosso corpo precisa do oxigênio para conseguir trabalhar naturalmente. Quando esse oxigênio é utilizado pelas células, as células liberam o gás carbônico. Esse gás carbônico é eliminado pelos pulmões e junto com essa eliminação de gás carbônico, nós também eliminamos toxinas. Quando nós fazemos um exercício físico intenso de respiração profunda, também é possível eliminar substâncias voláteis, inclusive toxinas. Mais um órgão fundamental para eliminar toxinas e que todos os profissionais de estética acabam tendo muito contato é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e tem um papel importante na hora de eliminar toxinas, que é quando promove a transpiração. Nem sempre a transpiração nós conseguimos ver a olho nu. Quando a transpiração é intensa, aí nós temos certeza de que ali estão sendo liberados xenoestrógenos, toxinas em excesso, junto com o suor. Além disso, quando o nosso cliente está transpirando, ele também está buscando a homeostase, que está buscando o equilíbrio da temperatura corporal. Nesse sentido, ele também acaba gastando calorias, então estimula o metabolismo, o que corrobora mais facilmente com a perda de peso. E aí, as outras condições em que nós temos a eliminação de toxinas é sistema linfático e também sistema imunológico. Então, é interessante entender que nosso corpo ele faz o próprio detox natural dele. Ele já tem uma estratégia muito complexa de eliminar toxinas. Então, existe um detox natural. Porém, quando nós temos aquelas condições em que há o acúmulo de toxinas, o corpo não dá conta de eliminar sozinho. Então, ao invés de fazer a desintoxicação, que é esse processo natural que vai acontecer, o profissional de estética entra com a detoxificação, que são estratégias externas, seja com nutracêuticos ou produtos de uso tópico diretamente na pele, para promover, para acelerar a eliminação dessas toxinas. Aí você pode estar se perguntando, nossa, você falou agora que o meu cliente precisa transpirar, ele vai transpirar se ele tiver manta térmica, né? Mas eu não tenho manta térmica. E agora, eu não vou conseguir entregar resultado para o meu cliente? Não é bem assim. A manta térmica, de fato, potencializa o efeito detox justamente por eliminar xenoestrógenos através da transpiração. Porém, se você pede para o seu cliente, antes de se deitar na maca, para tomar nutracêuticos, e você aplica a técnica correta de drenagem linfática ou de detox corporal, você não tem a necessidade nenhuma de ter manta térmica para entregar resultado, mesmo que o resultado seja até 2 quilos a menos na balança, ali na hora da sessão. Você pode falar também, mas eu nem sei fazer uma drenagem linfática direito, nem sei fazer um detox corporal direito. Nesse ponto, você precisa se atualizar, se capacitar. Se é um profissional formado, buscar cursos livres, porque desse jeito você vai conseguir chegar em resultados efetivos. Você precisa, se você ainda não sabe aplicar uma técnica efetiva de drenagem ou de detox, você precisa começar a fazer isso para entregar resultados na sessão para os seus clientes. Lembrando sempre que se você entrega estratégias efetivas de detox, os resultados não são apenas imediatos, mas são também progressivos, porque você está promovendo uma real limpeza nesse organismo. Então, se você fala, minha cliente não levanta da maca, não faz xixi durante a minha sessão de drenagem linfática, talvez, pode ser que a drenagem que você esteja aplicando não seja drenagem. Por exemplo, tem profissional que acredita que está fazendo drenagem, mas está fazendo massagem vigorosa, aquela massagem com força, que é uma massagem modeladora. Então, realmente, o seu cliente não está tendo estímulo fisiológico no sistema linfático. Inclusive, se você aplicar um detox errado, você pode contribuir para o ganho de peso dessa cliente ao invés de perder. Então, detox super forte com manta térmica, massagem modeladora ao invés de drenagem linfática, tudo isso está indo contra a fisiologia do organismo e estão errados. A drenagem linfática é uma massagem bem leve que a gente vai fazendo
para estimular o sistema linfático, que é superficial na nossa pele, e em regiões específicas, como por exemplo o abdômen, nós podemos fazer manobras que, além de trabalhar o sistema linfático, trabalha também a tonificação muscular, a modelagem abdominal. Então é por isso que eu estou te dizendo que você, se ainda não consegue aplicar uma técnica efetiva, você precisa buscar isso para conseguir fidelizar os seus clientes. Então, o correto é você se capacitar, seja no detox, na drenagem linfática, nos dois juntos, aprender a aplicar nutracêuticos efetivos para os seus clientes, não forçar a transpiração a todo custo e assim por diante. Ok, então como é que você pode, a partir de agora, aplicar uma técnica efetiva de detox ou de drenagem? Você precisa avaliar o seu cliente, entender o nível de inflamação, compreender quantas sessões você vai recomendar que ele faça, né? Colocar no plano de tratamento, verificar se tem outras associações que você tem à disposição que você pode fazer para esse momento de redução de medidas, como os equipamentos mesmo, se você quiser, mas só para potencializar a quebra de gordura. Para o detox em si, não há necessidade de outros equipamentos. Na verdade, de nenhum, você consegue fazer isso totalmente com as mãos e os produtos corretos. E você vai observando o compromisso da sua cliente com o home care, se ela está seguindo todas as instruções que você passou, e assim por diante. Um exemplo que eu gosto muito de dar para quem está tentando buscar um detox corporal nesse momento é usar argilas. Argila verde, argila preta, possuem um potente efeito detox, nutrem o tecido, então estimulam também o metabolismo. É um exemplo, mas você pode fazer várias estratégias, tanto só com a drenagem, como só com o detox, mas o que eu mais gosto é de associar os dois e nutracêuticos para os clientes tomarem na cabine e também em casa. Eu espero realmente ter conseguido te ajudar nesse vídeo, que tenha ficado mais claro para você as diferenças entre drenagem linfática e detox corporal. Espero que você tenha resultados cada vez mais impactantes nos seus tratamentos. E não se esqueça de comentar aqui se você já usa alguma dessas estratégias, se você gosta de utilizar alguma delas, se está tendo dificuldade, me conta, eu quero saber um pouco mais de você. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos e até a próxima!